Paz do Senhor, galera, sejam bem-vindos aqui ao canal do Job Plus. Estamos aqui com Ícaro Fernandes e estamos aqui hoje para falar, hoje para começar uma série nova aqui no nosso canal. A série é sobre discernimento e aí nós vamos ter 3 vídeos abordando temas diferentes acerca do discernimento. E para esse primeiro vídeo nós temos um conteúdo especial acerca do dom do discernimento. E a gente está aqui para falar com vocês acerca desse dom em específico, o dom do discernimento de espírito. E para a gente falar sobre isso, a gente vai começar lendo 1 Coríntios, capítulo 12, que diz assim, a partir do versículo 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando erais gentios, deixáveis levar-vos aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. E essa carta é extremamente especial, esse capítulo é extremamente especial. Isso aqui é só a primeira parte do capítulo, mas quando a gente vai falar agora nesse momento sobre o dom do discernimento do Espírito, eu acho que a gente pode começar falando de por que Paulo direcionou isso aos coríntios nesse momento e dessa maneira, não é? Para uma boa exegese bíblica, né? Isso é, para a gente poder reter de fato a mensagem contida no texto, e é necessário que a gente faça esse exercício de exegese, né? De aplicação nas nossas vidas, a gente faça uma hermenêutica correta, é necessário que a gente faça exatamente isso, conheça o contexto primeiramente do texto, né? A gente conheça, eu gosto sempre de dizer que a gente deve conhecer a situação política, a condição social, para quem foi escrita, a condição religiosa, para quem foi escrito, o que é que estava acontecendo naquele âmbito ali, naquele ambiente. E é necessário a gente colocar, Guilherme, que as cartas de 1 e 2 Coríntios, quando Paulo escreve, ele está respondendo perguntas que lhes foram feitas. Sim. Né? Principalmente em 1 Coríntios, nós vamos ver em diversos textos, Paulo fazendo menção de perguntas que lhe foram enviadas. Então, nessa carta de 1 Coríntios, Paulo, logo no primeiro capítulo, nós vamos ver Paulo tendo o intuito de corrigir desvios que existiam na igreja, principalmente em relação a divisões, em relação a partidarismo. É muito conhecido no nosso meio aquele célebre texto que vai dizer onde os coríntios, eles diziam que uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Pedro e outros eram de Cristo. Então existiam divisões dentro da igreja. Nós vamos ver Paulo no capítulo 5, já corrompendo imoralidades sexuais e chamando o povo à santidade. No capítulo 5 nós vamos ter lá até um caso bem sério, onde um homem, ele pratica o adultério contra seu próprio pai. Ele tem uma relação sexual com a esposa do seu pai, como se fosse com sua madrasta, vamos assim dizer. Em outros momentos nós vamos ver Paulo corrigindo condutas de entendimentos, capítulo 7, capítulo 8, nós vamos ver Paulo falando a respeito ainda da santidade do corpo, onde ele vai introduzir o assunto da sexualidade, e que os coríntios também tinham um falso entendimento do que significava a sexualidade, eles levavam sempre ao extremo. Como eles viam, você acabou de ler, quando eles eram gentios, isso é uma vida pregressa, uma vida antes da sua conversão, eles eram entregues à devassidão, o povo de Corinto, né? E quando eles se convertiam e eles eram casados, eles achavam que eles deveriam sacralizar o seu corpo totalmente a ponto de nem praticar sexo com o seu cônjuge, que isso é algo até, é uma ordenança divina, né? Você ter sua intimidade com a sua esposa. Sexo no ambiente adequado, ele é uma bênção de Deus. E os coríntios, eles tinham esse falso entendimento.
No capítulo 8 ainda nós vamos ver Paulo falando a respeito do que comer e do que não comer. Então Paulo estava o tempo todo respondendo dúvidas e corrigindo desvios que existiam naquela igreja. E aqui eu quero entrar no capítulo 12 já. No capítulo 12, Paulo está respondendo perguntas e corrigindo também, vamos dizer assim, disfunções que existiam e falsos entendimentos em relação aos dons espirituais. Então o capítulo 12, capítulo 13 pode parecer que não, mas capítulo 13, que é o capítulo do amor, onde Paulo vai falar a respeito da soberania do amor, né? Capítulo 12, capítulo 13 e o capítulo 14, Paulo está corrigindo e ensinando o povo de Corinto em relação aos dons. É forte dizer, porque é como se toda a carta de Coríntios, né? Acho que tanto mais a primeira, mas a segunda também, ela tivesse o propósito de trazer discernimento para as pessoas, né? Sim. Porque elas estavam vivendo divisões, elas estavam passando por situações e constrangimentos providos da falta de discernimento. Ou seja, eles já eram cristãos, porque aqui fala, quando eram gentios, ou seja, não são mais gentios. São pessoas que agora são ditas como cristãs. Então, elas estavam agindo sem um discernimento correto naquilo que precisavam fazer, não é? Principalmente a primeira carta, a segunda, Paulo está mais defendendo ali o seu apostolado, né? Ele faz muita a defesa do que é o verdadeiro apóstolo de Cristo e aqueles falsos apóstolos que queriam chegar lá naquela igreja e se apropriar do rebanho de Cristo. Mas na primeira carta, o assunto da ceia, o assunto dos dons é algo muito pertinente, que a gente vê exatamente que aquela igreja ela cometia erros, né? E a gente estava até conversando que em relação aos dons, é muito atual o falso entendimento e o falso conhecimento que aquela igreja tinha, os erros que elas cometiam, nós vemos muito pertinente na igreja de hoje. Porque na igreja de Corinto, nós vamos ver que em relação aos dons, existiam dois erros básicos. Ou eles subestimavam os dons, isso é, não davam a real importância que os dons tinha para a igreja, né? Os dons, meu irmão, você que me ouve, ele tem um papel importantíssimo na igreja do Senhor em todas as eras, em todas as estações, em toda a sua existência. Os dons eles servem para fortalecer a igreja, para exortar a igreja, para edificar a igreja. Nesse capítulo 12, no capítulo 14, Paulo vai comparar a igreja com membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um só. E eu e você somos membros separadamente. Esses membros são unidos como é que eu posso dizer? Nós somos agraciados com esse dom para que a gente possa exercer a nossa importância dentro de um grande membro, de um grande corpo de Cristo. E essa importância é que dá a funcionalidade e dá a saúde que o corpo precisa, né? Você tem um dom específico, eu tenho outro dom, quem está nos ouvindo também tem um dom, e nós contribuímos para que o corpo de Cristo aqui na Terra, a igreja do Senhor, ela caminhe de forma saudável. Então os dons eles servem para isso. Os dons, eles reforçam a unidade da igreja. Com certeza. Essencialmente, né? Aqui, inclusive, é um capítulo que mais à frente ele fala sobre a unidade do corpo e mais à frente sobre o amor como algo acima até dos dons, né? Então, realmente, Paulo ele está construindo, mostrando de fato o entendimento da noiva de Cristo, que é a igreja, e como ela precisa de um do outro. Sim. Porque a variedade dos dons não é dada a uma única pessoa, não é? A uns é dado de uns, a uns é dado de cura, a outros é dado de língua, para que um complete um outro naquele crescimento, não é? Todos nós temos acesso aos dons. Todos nós temos acesso aos dons. E o Senhor quer nos agraciar. No capítulo 12, lá pelo versículo 21, se eu não me engano, Paulo vai dizer que nós devemos buscar com zelo os dons. Versículo 31, melhor dizendo. 12 e 31, vai dizer que nós devemos buscar os dons do Espírito. Nós devemos ter essa sede em buscar os dons do Espírito. Com zelo. Buscar com zelo os dons do Espírito. É necessário que a gente busque, para quê? Para que haja um crescimento e haja uma edificação no meio do povo de Deus através dos dons. Como eu estava dizendo, nós cometemos às vezes o erro de subestimar, achar que não, os dons eles não são mais necessários. Eles tiveram um momento da existência da igreja onde eles foram necessários. Hoje não mais. Isso é uma mentira, e é uma mentira até colocada por Satanás. Hoje nós vivemos um momento de muito humanismo, de muito o raciocínio e o racional do homem muito em evidência. E os dons, queira ou não queira, são manifestações espirituais. Sim. E quando eu coloco
humanidade, quando eu coloco, melhor dizendo, não é nem a humanidade, quando eu coloco o humanismo na centralidade do evangelho, é um problema. Sim. Porque os dons, eles são espirituais. A própria Bíblia vai dizer que o homem carnal, ele não distingue as coisas do Espírito. Somente o homem espiritual distingue as coisas do Espírito. Então, por mais que nós estejamos num momento onde a ciência tem se desenvolvido, onde o homem está mais evoluído intelectualmente, os dons do Espírito, por mais que eles sejam espirituais, isso é, são intangíveis, eles são reais. Nós não podemos subestimar, mas também nós não devemos dar algo muito superlativo a ele, uma evidência maior do que o que serve. Porque os dons, na igreja de Corinto especificamente, quem possuía os dons, eles tinham o mau hábito de se vangloriar. Tanto é que Paulo vai falar do amor exatamente por isso. Por quê? Porque aquela igreja, eles começavam a ter um comportamento de snob, onde porque eu tenho um dom, eu sou melhor do que você. E principalmente no que se refere aos dons verbais, fosse profecia, fosse variedade de línguas ou fosse interpretação da variedade de línguas. Então aquelas pessoas que possuíam o dom, Dons elas visíveis, né? Visíveis, dons que trazem notoriedade no meio da igreja, porque se levanta uma pessoa falando em variedade de línguas aqui no meio do momento de culto, de celebração, todos vão perceber. É diferente do dom da fé, que ela é exercitada muitas vezes em foro íntimo. Muitas vezes o dom da sabedoria, que é o primeiro aí que dá, a sabedoria ela é muito perceptível, às vezes numa conversa como essa que nós estamos tendo, em algo mais aconchegante, em algo mais íntimo. Mas quando se fala em dons verbais, que é uma das categorias dos dons, né, a gente sistematiza dessa forma esses dons verbais, que são profecia, variedade de línguas, como eu já disse, ou interpretação, isso trazia evidência para as pessoas e elas se sentiam melhores do que as outras. Aí vem Paulo e diz assim, se não tiver amor, de nada vale. Aí vem Paulo e diz assim, eu poderia dar meu corpo para ser queimado, mas se essa motivação não for respaldada no amor, de nada vale. Então, até mesmo os dons que nós devemos buscar com zelo, como diz o versículo 31 do capítulo 12, nós devemos buscar esses dons, mas eles devem ser pautados no amor. E saber que o dom, ele tem mais a ver em edificar a sua vida do que edificar a minha. Tanto é que no capítulo 14, quando Paulo está falando de profecias e variedade de línguas, ele diz, olha, se há entre vós quem fale línguas estranhas, variedade de línguas, melhor dizendo, que é o termo correto, se há entre vós quem fale em línguas, que fale 1, 2 ou 3 por vez. E se existir, intérprete. Porque o dom de línguas ele serve para edificação própria, porque fala em espírito com Deus. Mas se há quem profetize, deixe que profetize a todos, para que edifique a igreja. Então os dons, ele tem um propósito. Um dos propósitos dos dons, primordial, posso até assim dizer, é edificar o corpo de Cristo estabelecido na terra. Existe uma ordenança e também uma harmonia entre eles, né? Sim. Já como Paulo direciona. Então, em teoria não, na prática, é possível qualquer pessoa em amor buscar um dom, né? Tipo, eu em amor quero buscar o dom da fé. Em amor eu quero buscar, por exemplo, o dom de cura. Isso é possível, não é? Com certeza. O versículo 31 vai dizer que nós devemos buscar, Paulo até nos anima para que a gente faça isso, ele nos conduz a esse caminho da busca. E o versículo 7 também vai dizer que a manifestação do Espírito é dada a cada um. Sim. Isso está ao alcance de qualquer crente, em qualquer momento. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, quando é que você bebe água? Todos os dias. Quando você tem sede, principalmente, não é isso? Para que eu busque os dons, eu preciso ter sede. E algo que tem minado a nossa igreja é essa ausência da sede pela busca dos dons. Nós estamos vivendo um momento, Guilherme, de ausência de sede. Ausência de sede. Vou falar aqui bem rápido para nosso vídeo não ficar tão longo. Mas tem uma história muito interessante, e eu gosto sempre de contar essa história quando eu vou falar sobre dons, de um homem que em um determinado momento da história, não era nesse momento, as grandes viagens elas não eram feitas por aeronaves, e sim por navios. Sim. E esse homem ele só tinha o dinheiro do bilhete. E era uma viagem longa. E ele dizia, eu vou comprar, mas eu não sei quanto tempo eu vou resistir, porque eu só tenho o dinheiro do bilhete e eu não vou ter nem como me alimentar dentro do navio. E aí assim ele precisava fazer essa viagem, ele comprou, era uma viagem regressando para a sua cidade. Ele comprou e começou a jornada. Aguentou o primeiro dia de fome, aguentou o segundo dia. Lá pelo terceiro, quarto dia ele estava fraco. E via as pessoas indo lá no buffet e se servindo de alimento. E ele ficava constrangido, sem ter coragem de pedir ajuda. E aguentou dias e dias de fome. Até que um dos tripulantes do navio chegou e disse, eu vejo sempre o senhor observando quem está se servindo no buffet. Por que você não vai até lá e se serve? Ele contou a história dele. Eu não tinha dinheiro, só comprei o dinheiro do bilhete e não tenho como ir lá comprar o alimento. Aí o tripulante olhou para ele e disse assim, mas isso já está incluso na sua viagem.
O buffet é livre. Nossa. Nós já temos a salvação, nós já fomos comprados, nós já fomos justificados, nós já fomos alcançados. E eu preciso dizer para você que o buffet é livre. O buffet são os dons. Agora eu preciso saber que eles estão lá ao meu alcance. E por que muitas vezes as pessoas não buscam, Guilherme? O versículo 1 responde isso. Porque existem muitas pessoas ignorantes. Não sejais ignorantes. Nós não podemos ser ignorantes acerca dos dons. Nós não sabemos a necessidade que a igreja tem de dons. Ou então nós recorremos a esse segundo erro, que é superestimar o dom. E quando Deus vê que eu vou usar esse dom com arrogância, Ele diz assim, eu prefiro não dar. Porque aí existe o amor. E tem que ser respaldado, pareado no amor. Isso. Né? Então, eu preciso ter sede para que eu busque esses dons. Mas é necessário também que eu entenda para que eles servem. Porque cada dom, como tem dito no versículo 7, ele tem um propósito. Ele é para ser exercitado para que ele for útil. Isso existe um propósito para ele. Sim. Cada dom aqui, ele tem sua importância, e sua grandiosidade, e sua forma como se conecta com os outros dons, né? Mas especificamente um, que é inclusive a proposta do nosso vídeo, que é sobre o dom do discernimento de espírito. Como é que uma pessoa ela pode ter um entendimento do que é de fato esse dom para poder buscá-lo com mais clareza e até com mais zelo e amor? Vamos buscar de novo aqui o contexto da igreja de Corinto. O capítulo 1 vai dizer que a igreja de Corinto não lhe faltava nenhum dom. Era uma igreja munida de dons espirituais. Todos eles tinham algum tipo de dom, abundância, né? Em abundância. E no meio pentecostal que nós vivemos, nós também vemos dons em abundância. É mais do que necessário que haja no nosso meio também o dom do discernimento de espírito. Porque, Guilherme, infelizmente, eu posso dizer aqui para você que além da fonte divina, que é a fonte genuína de onde precede o dom, que é da parte de Deus, é Deus que agracia o homem com esse dom, existem outras fontes, e essas são fontes espúrias, de onde vêm alguns falsos dons. Não vou nem colocar entre aspas, porque de fato são falsos dons mesmo. Falsos dons. Falsos dons. Por quê? Eu posso ter uma conversa aqui com você, você abre o seu coração, me conta alguma aflição que você está passando, eu vou orar por você, e emocionalmente, eu me sinto tão inclinado a querer lhe ajudar com essa situação que você está passando, que eu digo assim, Guilherme, Deus está mandando dizer que você vai sair dessa. Mas na verdade é do meu coração que eu estou falando, não é o dom que eu estou transbordando aqui. É um sentimento. É um sentimento. Isso é uma fonte espúria. A Bíblia vai dizer que do coração do homem procede os enganos. Eu vou aqui usar enganos para poder contextualizar o que nós estamos falando. Então, uma das fontes espúrias é o próprio sentimento humano, é o coração humano. O próprio diabo é outra fonte. Nós podemos dizer, Guilherme, que o diabo ele tem um poder limitado, sim, ele tem um poder limitado. Mas a própria Bíblia vai testificar que em alguns momentos o diabo usou o seu poder limitado para fazer sinais e maravilhas. Sim. O próprio Jesus, no capítulo 24 de Mateus, versículo 24, versículo 23 primeiro, ele vai dizer assim, quando chegar um momento, Jesus está no seu discurso ali apocalíptico, ele diz, olha, vai chegar um momento onde as pessoas vão dizer, o Cristo está ali ou está aqui. Cuidado, acautelai-vos, Jesus vai dizer. Porque nesse momento surgirão falsos mestres, falsos apóstolos. E a partir daí eles farão sinais e maravilhas e prodígios, a ponto de enganar até os eleitos. Então o diabo irá usar homens para enganar até mesmo os eleitos. Aí é necessário que a igreja tenha o quê? Discernimento de espíritos. O próprio apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, vai dizer que nós devemos julgar os espíritos. Olha, o João ele diz mais ou menos assim, não interpreteis ou não recebeis, não considerai, pronto, é exatamente isso que João fala, não considerai que todos os espíritos provêm de Deus. Antes, julgai os espíritos, porque muitos falsos mestres, falsos profetas já estão no vosso meio. Então é necessário que a gente esteja munido desse dom. Eu digo até que esse dom ele é vital na existência da igreja. Porque um homem munido de um poder desse limitado do diabo, mas ele é capaz de convencer muitos. E se nós não tivermos esse dom do discernimento, certamente nós podemos ser uma presa fácil desses homens e do próprio diabo. Podemos nos enganar uns aos outros e ser enganados pelo diabo, né? Pelo diabo. Melhor dizendo, Guilherme, desde sempre o diabo ele usou artimanhas para tirar a humanidade, o ser humano, do centro da vontade de Deus. Quando está lá Eva no jardim do Éden, vem uma serpente com uma voz sorrateira, trazendo questionamentos
do que Deus havia exigido ao casal, né? A serpente diz, olha, não foi assim que Deus disse. Ela traz uma espécie de dúvida, mas era uma dúvida que tinha um engano por trás dela. E ali nós vemos que Adão e Eva não procuraram esse discernimento para dizer de onde é que provém essa oferta que estão me fazendo, essa proposta. Simplesmente aceitaram. Nós vamos ver no livro dos reis, o próprio profeta Micaías, no momento lá que o rei Josafá, ele está para sair para uma guerra, ele diz assim, olha, vamos consultar o profeta. Mas os profetas da conveniência só traziam notícias boas. Aí vem Micaías e confronta. Ali, o rei Josafá, ele teve a iniciativa de procurar e ter o discernimento. De parar e pensar, antes de tomar uma atitude, vamos consultar o Espírito. Exatamente. Para entender o que é de fato da vontade Exatamente. de Deus. Né? E é muito interessante porque quando nós vamos ver a literatura joanina, quando nós vamos ver a literatura paulina, o próprio Jesus falando no seu sermão escatológico, como eu disse, uma das evidências do final dos tempos é o quê? Surgimento de falsos profetas. Sim. E falsos profetas munidos de dons que convenceriam a muitos, de dons que vão a partir das suas obras fazer sinais, maravilhas e prodígios. Capítulo 13 de Apocalipse vai dizer que a besta que surge da terra, ela vai fazer feitos miraculosos, milagres, a partir do poder dado pela primeira besta, que é o próprio diabo. O próprio diabo. Então, o contexto espiritual, ele deve ser discernido de forma espiritual também. E é necessário que a gente busque esse dom do discernimento do Espírito, para que a gente, mais uma vez eu repito, para que a gente não se torne presa fácil. Sim, isso é tão importante porque falsos profetas podem operar milagres, podem falar coisas que aparentemente são de Deus e não ser. Não sei. Simplesmente, como você falou, né? Você chegar para uma pessoa e dizer, vai dar tudo certo, às vezes é o seu sentimento, mas Deus quer querer dizer, não, eu estou fazendo isso na vida dele para ele aprender uma coisa, então não vai dar certo. Então, isso aqui é extremamente importante. Mas como é que a gente busca, de fato, esse dom? Como é que eu posso estar... Tipo, eu quero para minha vida o dom do discernimento do Espírito. Eu amo esse dom, eu acredito que vai edificar minha igreja. Então, como é que eu posso estar buscando ele? A Bíblia diz, no capítulo 12, acho que no versículo... eu não vou lembrar se é o versículo 7, que vai dizer que é o mesmo Espírito que dá todas essas coisas, isso é, todos os dons à igreja, mas ele dá de acordo com o que ele quer. Primeira coisa que eu preciso dizer é que quem agracia a igreja com os dons é o próprio Espírito de Deus. Sim. Certo? Mas o próprio Paulo também, inspirado por Deus, ele diz que nós devemos buscar os dons. Primeira coisa que eu preciso dizer para você, que quem vai dar o dom é o próprio Deus. E tem Deus, e tem dom que Deus diz assim, eu vou dar porque eu quero, e isso é prerrogativa minha que sou soberano, e eu sei qual dom eu tenho que dar ao Guilherme. Mas a Bíblia não me impede de buscar. Então a primeira coisa que eu preciso ter, voltando um pouquinho a minha fala aqui, é a sede. Sim, entendendo. Não quero que sejais ignorantes. Opa, Senhor, eu estou vendo aqui que eu não posso ser ignorante, eu não posso ser ludibriado, eu não posso ser uma isca fácil, eu não posso ser uma presa fácil, melhor dizendo. E eu preciso, para não me tornar essa presa fácil, eu preciso ter o dom do discernimento do Espírito. Se você demonstrar essa sede e se o Senhor vê que você vai ser uma lacuna fundamental no seio do corpo de Cristo que você pertence, na igreja que você pertence, para que você possa ser essa voz de autoridade que discerne espíritos, o Senhor vai lhe conceder. Então o passo é, busque. Buscar, ter a sede, né? E cair de cabeça, porque como eu estou dizendo, a gente prioriza tanta coisa, Guilherme. A gente coloca como prioritário em nossas vidas tantas coisas, buscar tantas coisas, conquistar tantas coisas, mas a maior riqueza, os maiores tesouros vêm do alto. O dom do discernimento do Espírito, eu volto a dizer, ele é fundamental, ele é vital. Você sabe o que é vital, Guilherme? Sim, que a nossa vida depende daquilo para existir. Vital é o oxigênio. Se eu parar de respirar, eu morro. Então ele é vital para a minha existência. Para a existência da igreja, é vital o dom de discernimento de espírito. Para que a gente possa continuar caminhando, para que as portas do inferno possam continuar não resistindo o triunfo e o avanço da igreja. Sim. Mas é necessário que a gente consiga discernir espíritos. Isso é através do dom. Sim, e isso vale para qualquer outro dom, né? Tipo, até mesmo o dom de cura, que é um dom bem raro de se ver, inclusive, de pessoas que oram por outras e são curadas. Mas existe também a valorização desses dons que a gente tem que valorizar, né? Que é o dom da palavra de sabedoria, para uma pessoa que às vezes está confusa sobre situações na vida. O dom da palavra da ciência, de pessoas que estão sem entender certas coisas. Eu acredito que tudo isso aqui é de extremo valor.
Paulo, aqui, eu não sei como é que está nosso tempo, mas para a gente até, só para contextualizar isso que você está dizendo, Paulo, em um determinado momento desse capítulo, ele vai dizer assim, ó, imagine se todos quisessem ser o pé do corpo, Sim. ou imagine se a mão olhasse e dissesse assim, como eu não sou o pé, todos os dons, eles têm a sua importância na existência. O que seria do meu corpo se não existissem os pés para me conduzir? O que seria do meu corpo se não fossem as mãos para trazer até a mim aquilo que eu preciso? Sim. O que seria do meu corpo se não fosse a boca para digerir, começar a digerir o alimento que eu preciso para sobreviver? Então todos os dons e todos os membros do meu corpo, eles são vitais para a existência. Sim. Os dons dentro da igreja do Senhor, não existe dom melhor, dom pior. Paulo, no capítulo 14, ele vai dizer que nós devemos buscar o dom de profecia. Ele pega e diz por quê? Mas por quê? Para que haja edificação no meio do povo. Edificação, mas o dom de variedade de línguas é importante, os dons de curar é importante, o dom de sabedoria é importante. A gente estava conversando outro dia, eu disse, olha, o quão é bonito o dom da sabedoria, que é o dom daquela sabedoria que vem do alto, e aí você aplica isso na existência humana, trazendo uma palavra de paz, uma palavra, um conselho vindo do Senhor. É muito nobre esse dom, né? Ele é muito necessário também nos dias atuais da igreja. Então é necessário que a gente busque, que a gente tenha essa sede. De que forma? Tendo consciência que a gente não pode ser ignorante a respeito dos dons. Sim. E... uau, que incrível. Gente, ficam com a gente nessa série porque ela tá incrível, vai ser muito vídeo incrível. Então deixa o like, compartilha com muita gente e assista o nosso vídeo, viu? Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.